A ferrovia, que promete transformar a logística de Mato Grosso, está em ritmo acelerado de obras. Mas questões financeiras e polêmicas sobre o traçado geram preocupação no setor produtivo. A ferrovia estadual Senador Vicente Emílio Bolo, com 743 quilômetros projetados, avança a até 1 quilômetro por dia em solo mato-grossense. A Rumo Logística, concessionária responsável, recebeu a aprovação de 2 bilhões do BNDES em dezembro passado para concluir a primeira fase. Mas a agência de classificação de risco sinalizou alerta sobre sua situação financeira. Enquanto isso, o Fórum Pró Ferrovia defende a manutenção do terminal em Cuiabá após debate sobre mudança de limites municipais, que afetaria a área prevista para a estrutura. Para discutir o estágio atual da obra, os desafios financeiros, o cumprimento dos prazos contratuais e os impactos econômicos para o Estado, recebemos hoje o presidente do Fórum Pró Ferrovia, Francisco Bolo. Francisco Bolo, meu querido amigo, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Olha, Mauro, eu que agradeço, é uma grande oportunidade para a gente bater um papo com esse público extremamente seleto que participa, que é da sua audiência, e para mim é muita honra estar com você novamente. Obrigadíssimo. Querido, eu queria que a gente começasse a Rumo, quando começou o processo, anunciou a obra de torno de 1 quilômetro de trilhos instalados por dia. Você acompanha, como presidente aí do Fórum Pró Ferrovia, isso está acontecendo? Qual é o estágio que está a obra hoje? Porque as pessoas não acompanham. A gente vê, quando vai a Rondonópolis, você vê que os trilhos estão andando, estão passando pela estrada, etc. Mas como é que está isso? Mauro, mudou muito desde quando começou a saga da ferrovia. Nós temos uma luta que esse ano, da lei que foi sancionada por Geisel, ela aconteceu em 1976, quando meu pai era deputado federal. À época, nós não tínhamos sequer a ligação, a condição legal da ligação ferroviária de Mato Grosso com São Paulo. Não existia isso dentro do Plano Nacional de Aviação. Nada, né? Nada. Uma luta. Foi o primeiro Deu 50 anos isso? São 50 anos da sanção da lei, a Lei 6.346 de 76. Tá? Ele apresentou a lei em 75, quando foi eleito deputado federal. Foi à época, em 76. Estava na iminência da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, né, em 77, quando ocorreu, e a visão dele já era dotar Mato Grosso de um modal que pudesse inseri-lo dentro no cenário de competitividade. Por incrível que pareça, naquela época... Muita visão, né? Naquela época ele já enxergava... Só você que nos acompanha, a gente está falando de Vicente Emílio Bolo, senador da República, um visionário, um lutador, uma personalidade da história de Mato Grosso, que é pai do Francisco. Você o conheceu, você tive esse privilégio, viu? Ele era uma pessoa com ele, que realmente enxergava na frente, era um visionário, mas muito mais do que isso, ele brigava muito, era extremamente determinado. É o que eu sempre falo, o legado que ele deixou para mim não foi o legado da ferrovia, foi o legado da determinação, da vontade de vencer, de acreditar que é possível realizar os sonhos. E naquela época, alguns obstáculos foram vencidos, foi construída uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que passa ali Mato Grosso do Sul e Rubinéia, você tem Rubinéia, Aparecida, Taboado, aquela ponte é de 3.770 metros, é a segunda maior ponte do Brasil, é a primeira da América Latina e da América, a maior ponte rodoferroviária da América, tá? É uma mega obra que foi inaugurada em 1998, tá? E foi, sem dúvida, um grande salto de conexão, porque não havia possibilidade. Primeiro, precisava da lei para poder ligar. E segundo, precisava passar por cima da ponte, passar por cima do rio. Essa que foi inaugurada por Fernando Henrique de Oliveira, né? Exatamente, Fernando Henrique de Oliveira, onde depois foi inaugurado o terminal de Chapadão do Sul,
Em Alto Taquari, quando Dante entrou junto com o Fernando Henrique na locomotiva da antiga Ferronorte, né? E infelizmente o papai não pôde estar presente porque já estava enfermo, tá? Viveu problema de saúde, né? Que afastou da vida pública, tá? E a ferrovia naquela época já era uma ferrovia de padrão de modernidade extremamente avançado, tá? Então era uma ferrovia de bitola larga, de 1,60 m, uma ferrovia com dormentes de concreto, tá? Uma ferrovia cuja engenharia permitia a ela velocidades de até 100 km por hora, então uma ferrovia de carga, mas transportando de 80 a 100 km por hora. Tanto é que em Mato Grosso nós tínhamos uma ferrovia moderna e em São Paulo houve a necessidade de fazer toda uma reestruturação da malha ferroviária para poder se adequar, para poder aguentar o fluxo de carga que hoje já movimenta. Hoje a ferrovia já é uma realidade. Muita gente acha que a ferrovia está acontecendo só agora, mas não, a ferrovia já é uma realidade. Chegou a Mato Grosso em 2000, tá, em Alto Taquari. Em 2002 chegou a Alto Araguaia. Tá? Papai faleceu em 2001. Foi então que em 2004 nós criamos o Fórum Pro Ferrovia, tá? Porque sozinho não ia ter condições de poder continuar a luta. Eu não tenho o tamanho dele, é incomparável, não tem como. Então, a estratégia que nós montamos à época foi unir o setor produtivo, integrar com a classe política. Hoje são 18 entidades que compõem o Fórum Pro Ferrovia. E só entidades de peso, né? Federação das Indústrias, grandes empresas, Federação da Indústria, FIENTE, CDL, a AIDI, que é a Associação dos Empresários do Distrito Industrial, FEComércio, FEMAB, a Federação, que é o segmento social organizado. Nós temos o CREA, nós temos a universidade, são 18 entidades de peso, sim, de petróleo, são 18 entidades de peso que, sem dúvida alguma, nos ajudaram muito e estão irmanados na luta para a ferrovia avance. E que não avança a ferrovia por conta do desenvolvimento do Estado. Né? Exatamente. Uma coisa casa com outra. Você unir o setor produtivo com a classe política por uma causa que é consenso de praticamente 99% das pessoas, todos concordam que a ferrovia avance para você ter um novo modal. Então nós demos um tiro certo, o fórum nasceu forte, foi criado em 2004, nós presidimos o fórum até hoje. Tá? Por meio dele, nós conseguimos o avanço da ferrovia de Alto Araguaia até Itiquira, inaugurando em 2012, e em Rondonópolis em 2013, e depois iniciou a saga para chegar a Cuiabá. Então eu estou dando essa contextualizada para que as pessoas possam entender um pouquinho mais em relação a todo esse processo. E não foi muito simples essa disputa, porque não foi exatamente uma disputa, mas havia uma certa, e ainda hoje existe gente que fica meio na dúvida se os trilhos da ferrovia devem vir para Cuiabá ou não, né? Fica essa coisa de tocar direto para o Nortão, de fazer um outro caminho, até que, enfim, hoje, essa definição de você ter uma divisão, uma que vem para Cuiabá, outra que vai direto lá para o Campo Verde, enfim, e segue para o Nortão. Como é que é isso? Esse discurso nós enfrentamos durante muito tempo. Tá? Por que a ferrovia vai chegar a Cuiabá? Eu imagino que o papai não sofreu à época, porque o papai fala, por que tem a ferrovia? Que era chamado de doido, de louco, que a ferrovia nunca ia chegar a lugar nenhum, que não existia ferrovia. Eu lembro de eu atender aqueles telefones lá em casa, eu morava ali na Togo Pereira, na descida ali perto do Hospital Geral, aí tocava o telefone, aí eles botavam aquele saquinho de risada. A ferrovia do bolo vai chegar, apertava um saquinho de risada. A menina começava a namorar com o cara não pedia ela em noivado, em casamento, vai casar quando a ferrovia do bolo chegar. Virou um meme, o time do futebol não ia ser campeão, falava vai ser campeão quando a ferrovia do bolo chegou. Então tudo que era difícil, impossível, era associado a isso. E aí depois que ela se materializou, que a ferrovia começou a ser construída, começou o questionamento de Cuiabá. Por que Cuiabá? Qual que é a função da ferrovia? Se aqui não produz carga, não transporta commodities, então, aí você inicia um processo de construção junto à sociedade para mostrar a importância do modal ferroviário. Tá? Então nós temos em Cuiabá hoje o maior centro consumidor. Tá? E a ferrovia, que antigamente, transportava apenas commodities, apenas grãos, hoje não. Hoje a concessionária
ela tem um braço dentro do grupo Cosan, tá? A Rumo Logística é a concessionária. A Rumo transporta commodities, milho, soja, farelo de soja. Porém, no grupo Cosan existe uma outra empresa que é especialista no transporte de cargas gerais, chamada Cargas Gerais, que são transportadas em containers. Tá? Então, essas cargas gerais, que é o que vai ser o perfil que Cuiabá vai receber. Então, o que nós queremos com a ferrovia, que o meu pai sempre lutou, é para que a ferrovia não se preocupasse exclusivamente no transporte de cargas, que ela se preocupasse em transportar o desenvolvimento. Isso é o foco, fazer com que nós, cidadãos, pudéssemos ter, por meio dela, o benefício que ela traz. E com a ferrovia vindo para Cuiabá, o transporte de carga geral, por meio de container, ele vai se potencializar. Hoje já movimenta muito. E o que transporta no container? Transporta aquilo que nós consumimos. Alimento, material de construção, tá? Produtos de um modo geral, tá? que você transporta. Piso, uma série de coisas hoje você já transporta. Com um custo bem menor do que o transporte pelo caminhão. E aí vem um outro elemento que é você ter um frete mais barato. Então o terminal ferroviário em Cuiabá vai garantir a Cuiabá uma redução do custo de Cuiabá. E essa redução do custo de Cuiabá é o que vai permitir a transformação nossa e a inserção dentro de um novo cenário de desenvolvimento. Com isso, nós vamos fazer o quê? Vamos atrair indústria, atrair empresas que vão transformar insumos que virão de São Paulo para serem processados e transformados. Matéria-prima que a gente produz aqui em Mato Grosso que virá para Cuiabá para poder ser processada e depois ser mandado a partir daqui. Então, esses elementos farão com que a cidade de Cuiabá se desponte. E aí não é apenas Cuiabá, é Cuiabá, Santo Antônio, Várzea Grande, Livramento, Barão Melgaço, enfim, as cidades da Baixada Cuiabana que irão se beneficiar diretamente. Sem contar que uma coisa puxa a outra, né? Os trilhos chegando aqui, o terminal chegando aqui, a gente tem a 200 quilômetros daqui, que é a distância de Rondonópolis aqui, nós temos Cáceres, que é uma região produtora, a maior produção de carne bovina está lá, né? Uhum. E que talvez viabilize aquilo que já sonhava muito no tempo do Dante, que é essa coisa de você ter uma cadeia produtiva desenvolvida, com curtume, com produção de calçado, enfim, que todo esse gado que está lá hoje, né, tendo um transporte barato, tendo uma ligação barata, pode se atrair, e agora com a ZPR também, Sim. 30 anos depois também Exato. consolidada, né? Pauta detalhe, ela já está funcionando, na verdade, né? Já. Precisa se desenvolver. Todas essas situações econômicas que hoje não têm muita viabilidade em função do custo logístico, com a ferrovia passa a ter. É imensurável o que nós poderemos prospectar a partir do momento que a ferrovia chegar aqui. O que é produzido no oeste do estado de Mato Grosso, no médio norte, vai ter em Cuiabá também oportunidade para isso. Tá? Combustível que hoje vai até Alto Taquari, e lá é o hub principal, vai poder ser aqui dentro de Cuiabá esse hub, você vai poder reduzir todos esses custos. E aí vem o quê? Geração de emprego, oportunidade de trabalho, formação de novas cadeias produtivas. Então, tudo isso, todos esses elementos são elementos que pesaram para que a Rumo tomasse a decisão de vir a Cuiabá. Então, a resposta que eu dou quando se pergunta, não sou eu que quero hoje só que a ferrovia chegue. Uma ferrovia ela se sustenta economicamente, ela tem que ter viabilidade econômica. A Rumo só apontou para Cuiabá porque hoje Cuiabá vai agregar, em termos de volume de carga, no mínimo 8 milhões de toneladas a mais de carga, numa movimentação diferente daquela que ela tem hoje, que é a movimentação de grãos. Então, essa carga, que é a chamada carga geral, que passa a ser instrumento, movimento forte no trilho da ferrovia, é que vai garantir que se sustente e a ferrovia passa a ter a viabilidade total. Por isso, hoje é uma realidade. Amanhã, depois que a gente chegar com a ferrovia a Cuiabá, que tudo estiver encaminhado, nós vamos sim, assim como o papai falou lá atrás, desenhar traçados, desenhar instrumentos para que a ferrovia não pare aqui, que ela avance, chega até Cáceres. Isso. Né, pelo Nortão já é uma grande coisa. Isso. Chega a Cáceres, Cáceres tem minério, tem gado, tem um monte de coisas que a gente pode trabalhar, Francisco, além de uma região região histórica, pertinho do Mercosul, mas assim, que
Se não tiver uma logística, se depender só do transporte interno, não vai se desenvolver. Não vai. Não é? Ali, a ZPE, para virar alguma coisa eficiente, né, ela precisa desse caminho. Como é que está? Só fechando essa questão, lá a gente tem o elemento da multimodalidade. Nós vamos ter rodovia, poderá ter ferrovia e ainda tem a hidrovia. Olha só que maravilha. E aí, na pergunta que você me fez do avanço da ferrovia, nessa modernidade avançou muito. Hoje a tecnologia que a ferrovia, que a Rumo utiliza para estudo de desenho de traçado, questões ambientais, é uma tecnologia extremamente moderna, e a construção, a obra, ela acontece sim em 1 quilômetro, quilômetro e meio por dia. O que demora mais nesse processo é a parte da terraplanagem, da estruturação. Mas a colocação dos trilhos, o assentamento dos dormentes, isso é feito de forma muito rápida. Agora, Bolo, o terminal lá de Dom Aquino tem uma previsão agora para esse segundo semestre desse ano de inaugurar. E Dom Aquino também está bem ali, né? Porque ali é a separação, ali é a bifurcação. Só para a gente entender o mapa, o traçado da ferrovia. Essa ferrovia que está estendendo de Rondonópolis até Cuiabá e vai até Lucas, que é a ferrovia Senador Vuolo, leva o nome do papai, é chamada FESV, Ferrovia Estadual Senador Vuolo. Ela sai de Rondonópolis. Quando ela chega em Jucimeira, ela abre 2 braços. Um braço vai para Dom Aquino, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Então ela segue esse traçado até o Médio Norte e o norte do estado de Mato Grosso, e terão lá 3 terminais, um em Dom Aquino, que inaugura no segundo semestre desse ano, depois o de Nova Mutum e depois de Lucas, são 3, e o outro braço vem para Cuiabá. Tá? O trecho para Cuiabá, o trecho para Dom Aquino já tem todas as licenças autorizadas, a licença prévia, que tem o desenho do traçado, e a licença de instalação que permite a obra. Então isso já tem até lá, é uma questão só de inaugurar o terminal, aí sai a licença de operação, a ferrovia já começa a operar. E a ferrovia, ela funciona assim, ela não é construída tudo de uma vez, ela é construída em etapas. Faz um terminal, esse terminal ele começa a movimentar, começa a se pagar, vamos dizer assim, e a partir daí ela começa a operar e dar resultado já, porque o investimento é muito alto. O investimento, para você ter uma ideia, são 730 quilômetros, Mauro. São aproximadamente quase 20 bilhões de reais, não são milhões, 20 bilhões, é muito dinheiro. E melhor, o recurso aplicado não é recurso público, é recurso da iniciativa privada, eles que buscam para poder capitalizar. Bolo, a gente vai precisar ir para um pequeno intervalo comercial para voltar já. E eu já vou deixar aqui, você está falando de recursos, eu vou deixar aqui uma preocupação. A gente vai voltar a essa questão da logística, dos traçados, de cidades que serão atendidas, mas você tocou na questão bancada pela iniciativa privada, e nós temos uma questão que preocupa bastante, que é a situação financeira das empresas que estão tocando esse projeto, né? Com financiamento do BNDES, uma parte. Há um zoom de que há um risco, né? Aliás, agências de avaliação de risco já apontam para um alerta, olha, tem que tomar cuidado aí. Você com certeza tem essas informações e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a conversa é com quem tem carro com placa 1, 2, 3 e 4. Você está sabendo que mês de março é o mês de vencimento do seu IPVA, não? Fica ligado, porque ainda dá para garantir desconto de até 3% até o dia 20, ou parcelar em 8 vezes sem juros. E os seus pontos no Nota MT também podem virar até R$ 700 de desconto. É isso mesmo. Para emitir a guia é fácil demais. Acesse cefaz.mt.gov.br ou pelo WhatsApp da Cefaz 65 40 42 9298. E fique sempre alerta, para não cair nos golpes. Antes de pagar, valide o seu boleto ou Pix no WhatsApp da Cefaz. Vou repetir, 65 40 42 9298. Então, se a sua placa tem final 1, 2, 3 e 4, emita a sua guia de IPVA com desconto ainda esse mês.
governo de Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com Francisco Vuolo, que é presidente do Fórum Pró Ferrovia. Existe algum risco, algum problema financeiro com esse grupo econômico da Rumo que possa eventualmente impor atrasos na realização dessa obra ou algum tipo de dificuldade? Bom, Mauro, eu torço para que a gente não viva nenhum processo de dificuldade financeira. Todo mundo sabe que a ferrovia é uma concessão simples, né? Então ela faz os investimentos, explora esses investimentos por meio da cobrança do frete, né? Toda a parte de infraestrutura é de responsabilidade da empresa, e quem tem a concessão, no prazo de 35 anos, é a Rumo Logística. A Rumo Logística, ela faz parte de um grupo, que é o grupo da Cosan, que é uma das dos grupos gigantes em nível nacional, que além da Rumo tem a Brado Logística, nós temos a Move, que trabalha como lubrificante, tá? E são outras que participam, e dentre elas existe uma empresa que também é uma gigante, ligada ao agronegócio, mas também ligada ao setor do petróleo, ao setor da exploração, que é a Raízen. A Raízen, ela tem uma parceria com a Shell, tá? E hoje ela encontra-se numa situação extremamente delicada, com uma dívida que chega a 50 bilhões de reais. Tá? Então é uma dívida que nos preocupa. Por quê? Porque não é uma dívida simples, tá? É uma dívida em que pese a Raízen está fazendo todo o esforço, vendendo ativos, vendendo indústrias, usinas que ela possui, para poder equilibrar tudo isso. Se não houver um aporte financeiro por parte dos acionistas, dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação que ela está, que é essa situação desse déficit financeiro. Tá? E isso acaba afetando algumas situações em termos de segurança financeira. Tá? Então, quando você vai a um BNDES em que pese a empresa Rumo ser uma empresa extremamente equilibrada, a empresa Rumo ser superavitária, a empresa estar dando resultados extremamente positivos no transporte de carga para o grupo, o que a Rumo está construindo, a Raízen, ela pode estar comprometendo de alguma maneira. Então, o meu receio nosso, tá? Isso é uma coisa que nos preocupa. Inclusive, eu vou depois fazer uma reunião especificamente do Fórum Pró Ferrovia com as entidades que participam diretamente disso, como, por exemplo, a OAB, para ver uma implicação que isso poderia ter em termos contratuais, se amanhã vier afetar a Rumo, reuniões com a Federação da Indústria, com a FEComércio, com as entidades que compõem o fórum, para a gente fazer uma avaliação, e além disso, dos integrantes do fórum, que fazem parte dessa classe econômica, para que possamos, naquilo que for possível, ajudarmos, tá? Em que pese não ter recurso, mas a gente analisar o que for possível para criar e a busca do caminho político de resolver. O caminho político para poder garantir que qualquer situação de risco maior ela seja colocada. Então, você vê, por exemplo, a Raízen colocou a Rumo colocou algumas debêntures para poder soltar no mercado, teve que segurar porque houve uma queda, entendeu? Ela recentemente teve que ir ao BNDES para poder captar recursos, para poder fazer investimento, para concluir as obras até Dom Aquino. Esse dinheiro passa a ficar um pouco mais caro. Se você tem um grupo que te dá segurança, você paga menos no juro, paga menos na operação que você faz. Se você aumenta o risco, isso as ações começam a apontar, também começa a afetar no custo do dinheiro. E isso, com certeza, por ser uma obra que é uma obra cara, por ser uma obra que é uma obra de investimento, do investimento extremamente vultoso, entendeu? Então nós não queremos correr o risco de poder ver todo esse sonho que agora está se materializando para Cuiabá, para o norte de Mato Grosso, tá? Ruir por causa de um cenário que, infelizmente, está vivendo. Aliado a isso tudo, ainda tem os aspectos externos que nós estamos vivendo. Que é a questão do petróleo. Que é a questão do petróleo, da guerra. Então, são elementos externos que fogem da nossa alçada, que com certeza também podem influenciar num processo como esse.
Mas a gente vai torcer, porque assim, a Rumo é uma empresa gigante. Quem viaja pelo Brasil percebe a presença da Rumo. Eu tive recentemente, e vou daqui a pouco para lá de novo, em Santos. Então, daqui para Santos, você tem a presença da Rumo em todo lugar, né? É impressionante isso, né? O próprio Porto de Santos, e essa coisa, a tendência é se ampliar cada vez mais, tanto pela necessidade dos portos de ter como receber para exportar e como levar para, aliás, receber as exportações, como para as importações, como para levar as exportações. É importante esclarecer que a Rumo é uma empresa fora da curva. Sim. Ela é uma empresa extremamente estável, é uma empresa que tem um conhecimento logístico formidável, tá? A equipe técnica da Rumo é extremamente competente, eles sabem o que querem, estão caminhando para isso. Esse mercado, que é o mercado logístico ferroviário, ela opera muito bem, tanto acho que os resultados são muito positivos. A Rumo não opera só a ferrovia Senador Volo, ela também agora está operando no Norte-Sul, opera ferrovias no Sul, Brasil inteiro. O Brasil inteiro, são mais de 10 mil quilômetros de ferrovia que elas operam. De todas, aqui, da maior resultado é a nossa. Por conta das commodities. Por conta das commodities. Então, além disso, ela tem os portos, tem as operações que ela faz, a parceria com a Brado, que é um outro grupo que está lá dentro também, transportando containers, deu um upgrade forte para que eles se fortalecessem. Então, esse aspecto não nos preocupa, muito pelo contrário. Quando a Rumo assumiu a ferrovia, tá, nós ficamos extremamente felizes. Tá? Em 2016, assumiu a ferrovia, ficamos extremamente felizes, trabalhamos junto com a Rumo para renovar de forma antecipada a concessão da Malha Paulista, para que ela pudesse fazer investimento. Só lá em São Paulo são 8 bilhões de reais que ela está investindo para renovar, trocar dormente de madeira, colocar de concreto, desviar as linhas dos centros de população para aumentar a velocidade do fluxo do trem. Tudo isso ela faz. E então nós temos muita tranquilidade em relação ao Rumo. O que nos preocupa é o fato da Raízen fazer parte desse grupo, tá? E amanhã, de alguma forma, interferir, porque os valores que ela tem pendência são valores extremamente elevados. Bom, eu tenho certeza que isso tudo vai ser superado, se Deus quiser. Porque ninguém chega numa história de 50 anos para morrer na praia, né? Com certeza. Com certeza Mato Grosso e Cuiabá vai vencer essa... E não tem outro caminho, né? Do ponto de vista da logística. E, Mauro, do que a gente viveu da história da ferrovia, começando lá com o Lacílio Moraes, da antiga Ferronorte, a concessão caiu na mão do Fundo de Previdência do Banco do Brasil, o Previ, e o FUNCEF. Depois, por questão de falta de operação, de não ter know-how, foi o BNDES que assumiu em função das dívidas. Depois a ALL, que a América Latina Logística assumiu, e com a entrada da Rumo posteriormente, né, foi para nós um alívio muito grande, porque a gente sabe que ela tem plenas condições de poder fazer o que já está fazendo e, se Deus quiser, avançar e cumprir essa etapa, que é garantir que ela chegue a Cuiabá e chegue até a Lucas de Rio Verde. O projeto todo, eu estou vendo aqui no meu roteiro, que prevê 22 pontes, 21 viadutos, 2 túneis. O que disso já foi concluído? Porque isso é feito, essas obras já são feitas primeiro, né? São feitas por etapas. Por etapas, né? As partes mais difíceis vão começar efetivamente a partir de agora. Tá? Que superar São Vicente. No caso de Cuiabá, quando ela chega em Jucimeira, ela abre o braço para Cuiabá. Aí são 2 lotes que precisam de licença. O primeiro lote é de 45 km, o segundo lote é de 116 km. Esse lote de 45, toda a documentação já está na SEMA. Foi apresentada isso em maio do ano passado. Em setembro nós tivemos lá na SEMA para poder acompanhar. A SEMA solicitou da Rumo algumas documentações de complementação. No dia 2, a Rumo, inclusive, me mandou um protocolo, tá, confirmando a documentação que faltava. Então, a expectativa é que, no máximo em 30 dias, a SEMA já expressa a licença do primeiro trecho de 45 km. Aí nós teremos a inauguração do terminal lá de Dom Aquino, e a expectativa é que no segundo semestre ela também já apresente o trecho desses 45 até Cuiabá, que chega até o local onde vai ser o terminal ferroviário.
Ponto. Desse local é distrito industrial? O local previsto, próximo de Santo Antônio, como que é? Foi apontado pela própria Rumo no estudo e na licença prévia, fica no trevo de Santo Antônio. Então, no trevo de Santo Antônio é que está previsto o local, que é o ponto 1 da saída da ferrovia. Ali que está previsto o terminal ferroviário. Para a gente localizar o público que está... Quando você fala trevo, porque trevo de Santo Antônio nós temos pelo menos uns dois, né? O trevo é lá já... Lá na Trevisan. Na Trevisan. Na Lagoa. Isso, na Palmira ali. O Palmira do Paraibá, você vai embora e vai até lá no trevo, que pega o contorno da rodovia Imigrante. A gente pega uma movimentação importante ali, né? De carga, Se você aí voltando antes da gente entrar nessa parte do terminal, aí você tem o trecho de Dom Aquino, que está sendo já construído e que está com as licenças ok. A partir de Dom Aquino, para Nova Mutum e para Lucas, é que nós teremos a serra para poder enfrentar, que os túneis provavelmente serão feitos. A gente vai ter um número de viadutos maiores. Esse traçado, Dom Aquino, Campo Verde, naquela direção. Aí vai passar Planalto da Serra, Nova Brasilândia, até Nova Mutum. Isso. Aí de Nova Mutum vai até Lucas Rio Verde. Então, esse é o desenho lá para cima. Entendeu? É só para as pessoas entenderem, e vai passando no sentido, vai contornando Chapada, né? Vai passar Campo Verde, Brasnorte, Planalto e vai embora. Exatamente. Essa é a linha que ela segue nesse braço que vai para a direita. O braço que vem para a esquerda vem até Cuiabá, passando ali por Santo Antônio, por Jaciara, Jucimeira, essa região que chega até a capital. Aí, para cá... Tem algum problema ambiental, de Pantanal, de alguma coisa? Não. Terra indígena? No traçado original, nós tínhamos, que foi por isso que a gente não teve o desenho aprovado até Cuiabá, só tivemos o desenho aprovado até Rondonópolis. Naquela época, a ferrovia passaria entre a Serra de São Vicente e o Pantanal. E ali tem uma reserva indígena chamada Tereza Cristina, e que foi o objeto principal do impedimento para que pudesse avançar por ali. Então o risco ambiental existia, a questão indígena pesou bastante. À época, inclusive, Mauro, muita gente não sabe isso, eu vou contar aqui para quem não sabe, o terminal ferroviário de Rondonópolis não era para ser onde está. O papai sempre defendeu que o terminal aproximasse de Rondonópolis. Porém, a Ferronorte, à época, adquiriu uma área próxima de Mineirinho, lá embaixo, perto de Tiquira, e o terminal seria lá embaixo, a 130 quilômetros de Rondonópolis. Mas com as articulações, com a movimentação, foi conseguido que esse terminal aproximasse mais de Rondonópolis, e hoje em Rondonópolis, só de geração de emprego, são mais de 4.000 colaboradores que atuam diretamente só no terminal, para você ter uma ideia. É o maior terminal intermodal da América Latina. Realmente é um monstro, um gigante, que com certeza foi colocado no lugar certo em Rondonópolis. Hoje é o segundo município economicamente, em arrecadação. E impressionante a cidade, quanto cresce, e a riqueza visível, né, na cidade. Você anda... E 1/3 do PIB de Rondonópolis advém do terminal da ferrovia. Olha só o impacto, é muita coisa. Então, isso que o papai chegava lá atrás, aí está acontecendo. E daí você pode dimensionar o que vai acontecer com o Cuiabá, o que vai acontecer com o Dom Aquino, o que vai acontecer com o Nova Mutum. O Dom Aquino hoje é uma corrutela, mas desenvolve tudo, né? A atividade leiteira que deve explodir lá com a produção, com industrialização na área de laticínios, enfim. Eu acho que tudo isso vai transformando o Mato Grosso. Esse processo de agroindustrialização do Estado, que é a tendência, a vocação. Não, e é um grande caminho, né? Sim. Porque a indústria gera emprego, gera renda, gera imposto. Né? Commodities gera alguma coisa, mas não gera imposto que o Estado precisa. Verticalizar, né? Precisamos verticalizar. E a ferrovia vem para poder ser o indutor do desenvolvimento. Para Dom Aquino, isso vai ser o exemplo mais claro disso, porque vai colocar Dom Aquino numa outra condição de arrecadação, e as oportunidades para as empresas, indústria, irem para lá em função da redução do custo do frete, vai ser... Daqui a pouco ela consegue chegar num patamar bem próximo de Campo Verde, né? É o que a gente espera. Deve acontecer isso, com certeza. Né? Sem contar outras possibilidades, né? Porque ela está num lugar estratégico. Estratégico. Só que aí a necessidade de um planejamento.
As cidades e as regiões têm que se planejar para a ferrovia. A ferrovia ela não vai parar lá. Como é que está isso? Tem discussão lá com a prefeitura, com a gestão municipal, no sentido de aí, o que eles vão fazer? O terminal está aqui, eles vão fazer o quê? A Rumo tem feito várias discussões com o segmento lá do diverso modo. Mas, quando a gente fala em planejamento, é um planejamento de crescimento político. É um crescimento político de políticas públicas que fortaleçam o município e o cidadão. Você não atrai gente para trabalhar se não tiver boa escola, boa saúde, é óbvio isso, né? Exatamente. Então é isso que é o pulo do gato nesse processo. Nós temos que fazer com que, com a chegada da ferrovia, esses outros elementos eles sejam potencializados, porque a ferrovia permite isso, tá? Você não ficar dependendo exclusivamente do modal rodoviário e ter uma outra alternativa faz com que você se torne extremamente mais competitivo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que perde na região? Com o terminal lá em Dom Aquino, quem é que perde? Não existe. Jaciara, não perde população, Jucimeira. Esse é o jogo do ganha-ganha. Esse é o jogo do ganha-ganha. Por quê? Porque perde aquele que não tiver tendo a visão do que isso pode trazer de benefício. Se você tiver um gestor público, se você tiver um empreendedor que pense exclusivamente nele, que não pense macro, ele perde porque ele anda para trás, ele para no tempo e a velocidade é muito rápida. Hoje, com a tecnologia de informações, com a velocidade que nós temos de tudo, hoje inteligência artificial, uma série de coisas, nós temos que ter gestores políticos, homens públicos que tenham essa visão, essa maturidade para poder falar, olha, vai chegar a ferrovia, não vamos esperar chegar aqui para ver o que nós vamos fazer. Nós vamos estar prontos esperando para ela funcionar. E é isso que nós estamos começando a construir aqui na Baixada, junto com a Assembleia Legislativa. Recentemente, o deputado Wilson Santos apresentou uma proposta para tirar o terminal de Cuiabá e levar o terminal de Cuiabá para Santo Antônio de Vergé. Tá? Não tem como você tirar uma estrutura como está lá, onde já está tudo autorizado, num local estratégico, que inclusive vai beneficiar Santo Antônio, e tirar do território de Cuiabá e levar para lá. Vou ter que entrevistar o Wilson, porque, olha, duas vezes, esse do terminal eu não sabia, mas já tinha uma confusão que é com o hospital. Não, o que aconteceu então? Só para te atualizar então, olha só. O Wilson propôs a questão do hospital. Sim. Totalmente fora de nexo. Tecnicamente, inviável. O que ele fez? Foi à tribuna e falou, olha, como elemento de compensação, eu quero propor que o terminal da ferrovia vá para Santo Antônio, que ele quer que arrecade. Falava não estabelecer ali um distrito industrial mais próximo. Aí é o que eu falo. Tá? Só que aí o que aconteceu? O presidente Max também manifestou da mesma forma, eu fiquei muito preocupado. Eu fui lá conversar com os dois, expliquei tecnicamente que não tem como mudar o local, tá? Eles entenderam, fizemos a reunião do fórum, então isso já está pacificado. E como solução, como uma alternativa, como proposta para poder avançar Santo Antônio e os municípios, foi justamente isso que você acabou de falar. A distância do terminal ferroviário, onde vai ser instalado para o Distrito Industrial de Cuiabá, vai ser em torno de 20 quilômetros. Que é uma distância. Se você colocar 20 quilômetros de área para o lado de Santo Antônio, você vai estar dentro do território de Santo Antônio, e aí tem um elemento, que é um elemento importante, que é o elemento do aglomerado urbano. Nós podemos trabalhar recursos estaduais, recursos federais, criar política de incentivo para a infraestrutura e montar em Santo Antônio um senhor distrito industrial. Porém, isso depende de quem? Não adianta o Francisco Vôlei, o fórum que ele tem que iniciar da classe política, do prefeito, dos vereadores, de uma alteração do plano diretor dentro do município de Santo Antônio, prevendo isso. Então, essa visão, que é uma visão estratégica, não operacional, uma visão estratégica, que é o que nós precisamos. E vai perder, que foi a pergunta que você fez, vai perder aquele que não tem essa visão. Quem não tiver essa visão, ficar parado no tempo, o outro vai engolir. Porque o outro vai ter e vai engolir. E as oportunidades serão muitas. E o que a gente deseja é isso.
é que essas oportunidades aconteçam, que aqueles que estejam preparados se aproveitem tudo isso e, com certeza, a ferrovia vem cumprindo o seu papel, chegando a Rondonópolis, vai chegar a Cuiabá, no formato dela vai atender a nossa cidade, no formato de Dom Aquino vai atender Dom Aquino, no formato de Nova Mutum, Lucas, e quando eu falo Lucas, Nova Mutum e Dom Aquino, envolve todos os municípios do entorno que acabam sendo beneficiados. Campo Novo do Pareci está longe, mas também está na região, né? Quer dizer, toda essa caminhada. Campo Verde, Campo Novo, Primavera, todas essas regiões são todos beneficiadas diretamente. Muito bem. Olha, interessantíssimo esse negócio. As pessoas, a gente não pensa muito, porque as coisas vão acontecendo. Sim. Hoje não tem esse assunto não é um assunto que está na mídia toda hora, que está sendo discutido amplamente, de forma mais aberta, né? Então as pessoas não percebem o tanto que isso é importante. Já teve muito efervescente, né, em outros momentos, e está na hora de ficar mais efervescente, porque nós estamos chegando lá. Isso vale para Cuiabá. Isso que a gente conversou vale para Cuiabá, que é o que a gente pode falar para você entender a importância da ferrovia para a nossa cidade. Muito bem. Eu vou avançar um pouquinho aqui em relação a uma, a gente já falou sobre a questão financeira, que pode ameaçar. Eu queria falar um pouquinho o seguinte, seguindo nessa linha aí de Santo Antônio, do distrito industrial, dessa definição de chegar em Cuiabá, que tipo de geração de emprego pode ter em Cuiabá, que tipo de negócio a ferrovia e o terminal trazem para Cuiabá, né, para a gente conseguir detalhar um pouco melhor isso, e qual é o esforço político que pode ser. Porque eu sei que você, tanto quanto seu pai, a família toda sempre muito envolvida nessa discussão, é claro que estão pensando em Cáceres, estão pensando em toda essa região, né, de fronteira, que também pode ser beneficiada lá na frente com a sequência da ferrovia, que também é uma área produtiva, né? TV Comodoro, essa região toda está se movimentando. E a ligação com o Médio Norte, Tangará da Serra, quer dizer, você tem ali todo um cenário muito propício para as coisas avançarem. Mas, é claro, estrategicamente tem que primeiro chegar em Cuiabá, né? Exatamente. Finalmente. Exatamente. Resolver o sonho do rolo. Com certeza. Né? Mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, o que vai gerar isso? Quer dizer, o Distrito Industrial de Cuiabá, ele não morre, não compete, ele se amplia. Como é que é isso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, a gente volta num instante só, não saia daí, que a conversa tá boa. Nossa República está de volta essa semana, conversando com Francisco Bolo, que preside o Fórum Pró Ferrovia, e que é um militante dessa causa há muitos anos, acompanha todo o desenvolvimento, continua batalhando como batalhou Vicente Bolo, a família toda muito ligada a essa questão da ferrovia, e vai deixar, com certeza, um legado histórico importante para Mato Grosso, não só para Cuiabá, mas para todo o estado de Mato Grosso, nessa luta que é a ferrovia, a chegada da ferrovia, dos trilhos, em Cuiabá e daqui para outros lugares. Mas eu perguntava no último bloco sobre essa coisa do distrito industrial, que tipo de benefício que Cuiabá vai ter em Santo Antônio, se um não suga o recurso do outro, como é que isso vai se processar? Você consegue visualizar isso? Olha, Mauro, o planejamento ele é fundamental para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente anseia, principalmente no planejamento de uma cidade. Ainda na época do Dante, lá atrás, com o José Afonso Porto Carreiro, depois com o José Antônio Lemos, o papai sempre falando da prefeitura. Da prefeitura de Cuiabá, estou falando em Cuiabá, falando em Cuiabá. Então, nesse período, começou o pensamento da cidade. Tá? Se o telespectador observar a nossa cidade, pegar um mapa de Cuiabá, a cidade de Cuiabá, ela cresce para o norte e para o leste, para a região de Chapada, para a região leste, do Cochipó do Ouro, para essa região que ela cresce habitacionalmente. A região sul, que é onde nós temos o distrito industrial,
essa região, se você olhar, não tem nenhum núcleo habitacional. Pouquíssimos, né? Nenhum praticamente. Nenhum. Por quê? Porque a cidade foi travada ali. Aquela estrutura é chamada em Cuiabá de zona de alto impacto. Para lá foram direcionadas as condições de poder receber grandes empreendimentos. Gasoduto está lá. Sim, está lá. O Termoelétrica está lá. Distrito Industrial está lá. A termoelétrica está lá. O Porto Seco está lá. As principais indústrias nossas estão lá. São 300 empresas que você tem do Distrito Industrial. Você tem um corredor logístico que é imigrante, que contorna por ali. Então, toda aquela parte que está ao sul de Cuiabá foi a parte preparada para receber futuramente, naquela época, o terminal ferroviário. Por isso que a ferrovia vai conseguir chegar à capital. Porque se tivesse, à época, liberado dentro do planejamento para construir casas, residenciais, não tinha como entrar. Por onde que a ferrovia entrar? Por Chapada? Não tem como. Essa ligação da Fernando Correia ou da BR, que vai para a rodovia dos imigrantes, que vai para a Vargem Grande, enfim, né? Ali tem toda uma região que já tem algumas indústrias e ela é mais ou menos desabitada, né? Sim, toda essa parte de baixo, do lado de Cuiabá, é bem desabitada, porque foi travado. Vargem Grande também colocou um distrito industrial para o lado direito da imigrante sentido Rondonópolis. Porém, houve o crescimento de núcleos habitacionais ali, mas também ali. Sem contar das comunidades tradicionais, né? Bom Sucesso, aquela sim, região que ali não tem como mexer. Da Ribeirinha não tem jeito. Isso aí faz parte do processo da fundação de Cuiabá, então não tem como. Então, nesse escopo, com esses instrumentos de infraestrutura, você potencializa o condomínio ferroviário que vai ser implantado pela ferrovia. Esse terminal intermodal, com a duplicação da imigrante, você montando um eixo de acesso, onde a movimentação de carga será uma movimentação diferente de Rondonópolis, onde você movimenta lá em Rondonópolis 80% de commodities e 20% de containers, aqui vai ser ao contrário, aqui vai ser 80% de cargas gerais e 20% de commodities. Então vai movimentar muito mais. Porque vai avançar para as áreas de produção de commodities, né? Isso. Então, o que chega a Rondonópolis de container, para em Rondonópolis e 80% vem para Cuiabá, para você ter uma ideia. Então isso vai chegar direto a Cuiabá, vai reduzir custo, vai melhorar muito a condição nossa. Isso será potencializado. Tá? Muitos insumos que nós temos em São Paulo, nos grandes centros, virão para cá de forma mais barata. E a exportação e a saída das indústrias nossas já vai ser direto daqui, com um custo muito menor do frete. Vai parar isso. É o momento da agroindústria. Então, é um momento de transformação. É um momento daquilo que você colocou no bloco passado, que tem que ser pensado, da verticalização. Nós fazemos com que o nosso potencial de produção primária se transforme e a gente possa garantir a industrialização dentro do nosso município, do nosso estado. E em Cuiabá tem tudo. Só de você ter um terminal ferroviário, onde você tem abundância de energia, nós temos Manso, nós temos uma termoelétrica e nós temos um gasoduto. Olha a redução do custo de energia que você tem para produzir uma energia que antes oscilava de forma absurda, hoje não, ela é uma energia estável, equilibrada, entendeu? Onde você tem o segundo elemento importante, que é a mão de obra. Nós temos aqui em Cuiabá uma grande população, nós temos as principais universidades, temos as principais faculdades, nós temos os cursos técnicos extremamente aprofundados, feitos pelo Sistema F, pelo Sistema S, do Senar, do Senai, do Senac, participando do processo para você poder colocar a mão de obra nossa lá dentro, sem precisar trazer de fora. Então, todos esses elementos irão potencializar esse espaço, esse terminal, que um vai agregar ao outro. Não há concorrência. Por quê? Porque o mercado é muito grande. O potencial de Mato Grosso é muito grande. Mato Grosso cresce, se você pegar os índices nossos de crescimento, nós somos o estado que mais cresce no Brasil. Entendeu? E não vai para a perspectiva não parar de crescer, continuar crescendo em ritmo. Muito espaço para crescer. Tem muito espaço. Nós temos aqui 903 mil quilômetros quadrados. Cabe dentro de Mato Grosso 3 Itálias.
Se você pegar 3 Itália e colocar dentro de Mato Grosso, cabe ainda só um pedacinho, pra você ter ideia. E na Itália tem 60, 70 milhões de habitantes, aqui nós temos 3. Então você vê como é que é a diferença. E mais, em termos de sustentabilidade, nós não ocupamos mais do que 9% da nossa área para produzir. Apenas 9% do território de Mato Grosso é utilizado para agricultura. Então, veja só, e 14% da área nossa é área degradada. Se você ocupando a área degradada para plantar, você tem condições de dobrar a produção sem derrubar uma árvore. Olha só o potencial que nós estamos. E isso porque nós estamos no centro da América do Sul. A dificuldade que existe é a dificuldade logística. Nós só não somos mais competitivos e que pese saber fazer da porteira para dentro, é porque da porteira para fora nós somos limitados. E a logística é o que pesa. Mas está mudando bastante. Agora né? mudou. Com grandes investimentos na infraestrutura rodoviária, que tem sido melhorado muito, tem melhorado bastante. Agora eu quero a própria ferrovia. E a própria ferrovia. Mato Grosso tem um desafio, que é o desafio imposto pela reforma tributária, com a taxação lá no consumo, quer dizer, Mato Grosso tem uma população consumidora pequena, portanto vai arrecadar menos nesse aspecto. Você acha que a logística que vai garantir, quer dizer, nós vamos poder mais incentivar indústrias, né? Com benefícios fiscais, etc., nós vamos ter limitação legal. Sim. Em razão do fim da guerra fiscal. Você acha que a logística vai substituir os incentivos fiscais no sentido de manter competitividade para a produção local? Nós teremos que ter 3 elementos aí para poder garantir essa competitividade. A partir do momento que você perde ou deixa de concorrer com uma guerra fiscal que nem sempre a gente leva vantagem, na maioria das vezes nós só perdemos com essa guerra fiscal, nós temos que trabalhar 3 pilares. Tá? O primeiro pilar, sem dúvida, é a logística. Nós temos que reduzir custos, porque ao reduzir o custo, e por sermos o maior produtor de matéria-prima, tá? A indústria ela virá para cá. A tendência dela é vir para cá, com um frete mais barato, produzindo mais próximo da onde se produz, você consegue, com um deslocamento barato, com um frete barato, você consegue fazer com que uma empresa de São Paulo, de outros centros, enxerguem Mato Grosso como um instrumento de competitividade e agressividade no mercado. Isso é um ponto. O segundo, a empresa não virá para cá se ela não tiver oferta de mão de obra qualificada, entendeu? Então, esse é o grande desafio nosso, não é? Há uma necessidade que os gestores públicos, que o governo do estado, que as prefeituras formem as parcerias necessárias com as universidades, faculdades, com o setor produtivo, para que essa capacitação chegue ao cidadão e essa mão de obra, que hoje é cara, porque ela tem muito pouca oferta de qualidade de mão de obra, ela reduza esse custo, a pessoa vai continuar ganhando bem, mas vai ter emprego para essa empresa. Então a empresa vai ter um segundo elemento, que é o elemento que vai garantir. E o terceiro elemento, que é um pilar fundamental, é o pilar da gestão pública. Da gestão pública no sentido de você garantir segurança, você garantir saúde, você garantir uma mobilidade que permita a pessoa trabalhar, ir ao trabalho, voltar nas melhores condições possíveis. Estamos no caminho, né? Com qualidade de vida. Como nós temos só 3 milhões de habitantes, ainda não houve um segundo boom de vinda populacional para cá, tá? É o momento certo da gente poder pensar nisso. Precisamos pensar nisso. E quando a gente fala de logística, Mauro, a gente não pode pensar só na ferrovia Senador Voolo, não podemos pensar em uma ferrovia só. Eu sempre digo, desde quando eu assumi o fórum, Mato Grosso não precisa só de uma ferrovia. Mato Grosso precisa de uma malha ferroviária. Nós precisamos de ferrovias de norte a sul, de leste a oeste, para que o Estado se integre, para que todos os municípios conversem um com o outro e a gente possa ser um país, uma união de esforços, uma integração. E havendo essa integração, sem dúvida alguma,
nós estaremos preparados para enfrentar o fim da guerra fiscal e sermos competitivos para poder atrair indústria e fortalecer cada vez mais o Estado. Imagina só o Médio Norte, o norte de Mato Grosso, o Nortão, tendo a alternativa de escoamento de produção para o Arco Norte, saindo a produção lá por cima, o leste de Mato Grosso saindo para poder integrar com a Norte-Sul, ir para o Porto de Itaqui, no Maranhão, ir para Ilhéus, poder movimentar a carga. A nossa produção aqui do Médio Norte, Sul, descer de forma mais forte até São Paulo, a gente poder integrar Cuiabá, essa região, com o Mercosul, com a hidrovia, com Caxias, acabou. Aí o que vai faltar é só esticar essa corda até Porto Velho, para que a gente possa também chegar ao corredor lá do Rio Madeira e daquela região. E essa integração é que vai colocar Cuiabá e Mato Grosso num centro de produção logística, econômica, estratégica, porque tudo vai ter que passar por aqui, e aí é que é a redenção nossa. É fantástico, né? Quando a gente olha, quando pensa em Mato Grosso, sobre esse prisma e tal, a gente percebe claramente que o futuro do Brasil passa por aqui, inevitavelmente, né? E das pessoas, né? Mas olha, só para pontuar, não perder a oportunidade, você citou esses 3 pilares que são fundamentais: mão de obra qualificada, além da logística, essa questão de gestão, de visão estratégica, né? De ter uma visão, e aí é importante, não é só o governo do Estado, as prefeituras da Baixada terem também esse preparo, buscar informação, trabalhar nessa linha, porque a gente avançou bastante. Você tem uma estrutura, vai ter em pouco tempo uma estrutura hospitalar bastante robusta, né? Com um hospital aí, o Hospital de Santo Antônio em Cuiabá, né? O Hospital Universitário, uma estrutura grande, hospital escola importante, né? Com esse que já foi inaugurado, o Hospital Central, com os hospitais todos que estão sendo finalizados aí. Então, na área de saúde, a gente avançou muito. Na área de estradas, a gente também, infraestrutura, avançou bastante. Isso precisa avançar na qualificação de mão de obra, nessa coisa, porque eu não tenho dúvida nenhuma que você tem razão. Quando você tiver essa logística funcionando, operando, as empresas vão vir para cá. Não tem como não vir, né? Exato. Mas hoje nós temos um problema grave. Você vai em Nova Mutum, que é uma cidade próspera, moderna, estruturada, não tem mão de obra. A mão de obra está toda sendo importada de fora, né? Para atender o pouco que já tem, por o muito que pode ter, né? Com a ferrovia passando lá, com certeza vai ser uma revolução. Vai ser um grande polo industrial ali, inevitável, né? Por conta da infraestrutura que já tem, né? Eu estou falando isso empiricamente, quer dizer, mas é uma coisa muito óbvia, né? E eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, já convocar para a gente ter um outro papo, né? Daqui mais um tempo, para não deixar esse assunto fora da mídia de jeito nenhum. Perfeito. Né? E a gente, porque é empolgante, né? É o tipo de sonho que as pessoas sonham juntas, né? Exato. E seu pai foi dono desse sonho por muito tempo, continua sendo, né? E que mobilizou políticos de todas as vertentes, né? Quer dizer, de esquerda, de centro-esquerda, de direita. Quer dizer, em alguns aspectos, sempre uniram os políticos, né? Que é a questão da hidrovia, a questão da ferrovia, né? A saída para o Pacífico, todo mundo acordou que era uma coisa que não era o caminho para nós ainda. E acho que esse exemplo da Venezuela mostra muito bem que não é por aí, né? Eu sempre escrevi falando mal da ditadura do Atlântico, porque eu sempre achei que essa saída para o Pacífico seria um bom caminho. Mas, na verdade, assim, não necessariamente é isso, né? Acho que esse caminho da ferrovia, esse caminho da hidrovia para o Mercosul, da ferrovia, da Ferrovão, da Pico, essa
essa estruturação da logística, transformando Mato Grosso num grande hub, não só de produção, mas de transporte também. Acho que é algo que anima, né, e que vai transformar Mato Grosso rapidamente. Fazendo um gancho nessa história, nós tivemos a ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico nos Estados Unidos em 1860. Não é 1960, não. 1860 a gente já tinha a ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico lá nos Estados Unidos, e à época ela serviu como indutor do desenvolvimento. Não se plantava nada, não se produzia nada, ela foi só para poder consolidar as fronteiras americanas. Aqui é o contrário. Aqui nós não chegamos nem no centro da América do Sul. Você vê quanto que nós estamos atrasados em pleno... Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. E eu tenho certeza de que quando chegar aqui, essas outras fronteiras que vão ter que ser rompidas vão se abrir naturalmente. E é o que, ainda mais com a tecnologia, as obras de engenharia hoje que rompem fronteiras, passa por tudo. Tudo que é coisa, né? É só vontade política. As coisas acontecendo, a gente tem certeza de que tecnicamente não vai haver impedimento nenhum. Tomara que a gente tenha outros sonhadores para carregar isso, né? Porque a América Latina muda completamente a perspectiva, na verdade? É verdade. Numa perspectiva como essa. Mas Mato Grosso pode ser o grande impulsionador de tudo isso, né? Porque as coisas vão acontecer. Sem dúvida. Né? Mato Grosso tem um povo realizador, é um negócio importante, e tem todas as condições realmente de se transformar num grande estado do Brasil, tanto em produção, quanto em preservação ambiental, quanto em logística, desenvolvimento econômico, enfim. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai cada vez aprofundar mais e crescer mais. É um estado onde os brasileiros que para cá vier e os mato-grossenses natos são da natureza da construção. Nós estamos sabendo construir muito bem. É verdade. Francisco Bolo, brigadíssimo por sua participação aqui no Nossa República. Eu é que agradeço o carinho, a oportunidade de poder fazer esse bate-papo muito bacana, e estou inteira à disposição para conversar de ferrovia e de outros temas que a gente pode consolidar. Vamos fazer está isso. Está sempre presente aqui no Nossa República. Eu vou cobrar. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com outra entrevista, espero, tão importante e tão empolgante quanto essa, com o Francisco Bolo. Um abraço a todos.